te falasse que a Disney deixou de produzir alguns de seus melhores filmes? Todos os anos temos o prazer de conhecer as produções Disney e Pixar que conquistam o público. No entanto, nem todos os projetos são finalizados e muitos são abandonados. Quer descobrir quais são? Então pega a pipoca, arruma a postura e confere a lista. Pinóquio. Você sabia que o live action de Pinóquio já havia sido considerado antes pela Disney? Pois é, a produtora iniciou as produções, mas optou por parar devido aos problemas pessoais do diretor da época. Outro possível motivo é o peso do que acontece com o Menino de Madeira na animação, em especial na sequência da Ilha dos Prazeres, onde crianças são incentivadas a fumar, beber e falar palavrões. No entanto, com a proibição desses elementos nos filmes da Disney, a produtora encontrou dificuldades em adaptar o roteiro inicialmente, mas parece que encontrou um ponto que ficou satisfeito e o filme voltou à jogada, sendo lançado neste ano em meio a polêmicas e críticas afiadas. A produção continuou com a equipe considerada anteriormente e até mesmo Tom Hanks se manteve no papel de Gepeto, mas o roteiro contava com falhas inexperientes que decepcionaram o público. E aí, pra você o live action de Pinóquio é bom ou bomba? Wildlife. Que a Disney é conhecida por inovar, isso nós sabemos, mas e se eu te disser que nem sempre foi assim? No fim dos anos 90, a produtora estava preparando aquele que seria seu filme mais ousado até então, Wildlife. O longa iniciava com um clube noturno chamado Wildlife que estaria perdendo popularidade. Red e Kit Glitter procurariam uma nova celebridade para movimentar o local e trazer mais pessoas, especialmente depois de Kit Glitter perder a fama em comparação com Meg, editora-chefe da revista de moda Magazine. E parece que a estrela que procuravam estaria em um local totalmente inesperado, um zoológico. Ela seria uma elefante que conseguiria falar e que de início estaria relutante em ser uma estrela, mas após um acidente com os cabos elétricos se tornaria uma diva do pop e alcançaria a fama. No entanto, a elefantinha perderia o interesse, complicando a relação com Red e Kit Glitter. Arriscado bastante, Wildlife ainda traria um humor ácido, contextos adultos e piadas não recomendadas para crianças, principal público da Disney na época. Os produtores acreditam que o filme seria um fracasso nas bilheterias e enfrentaria muitas críticas, preferindo abandonar a ideia, deixando a gente só na curiosidade. Princess Academy. E se você acha que já temos filmes de princesa o bastante, saiba que a Disney já chegou a cancelar uma super produção animada que pretendia reunir todas as princesas do cânone, ou seja, todas as personagens femininas, inclusive da Pixar. Princess Academy seria um curta musical com os segmentos de fantasia dirigido por Olivier Siapa e David Cauena. Na época foi inclusive considerado um possível último curta 2D da Disney, que já planejava fechar o departamento 2D há alguns meses. No entanto, com a bilheteria decepcionante de A Princesa e o Sapo, os diretores optaram por fechar o setor com antecedência e interromper de vez Princess Academy. Para quem acha uma pena, tivemos um pedacinho disso no segundo filme de Detona Ralph. Quem sabe não veremos mais disso em breve. Seguimos no aguardo. The Seven Dwarfs. Vocês devem lembrar dos Sete Anões da Branca de Neve. A animação de 1937 foi um verdadeiro sucesso e serviu para colocar a Disney no mapa das grandes produtoras de Hollywood. Com isso, um filme que contasse a história dos Sete Anões que acompanham Branca de Neve foi fortemente considerado. Ele trataria da história deles antes de conhecerem a princesa, explicando como teriam se conhecido e ido morar juntos. O roteiro seria de Evan Spiliotopoulos e a direção de Mike Diza. De início, a produção foi bem elogiada, mas logo começou a ter problemas internos graves. O primeiro tratamento já teria sido feito, mas mudanças estruturais teriam incomodado Evan. E o pior, isso estaria acontecendo sem ele permitir, afetando a liberdade que a Disney teria supostamente dado à sua criação. O ponto que mais incomodou foi que a produtora queria seguir uma história centrada em Dunga, explicando o motivo dele ter perdido a voz. Se isso não fosse chocante o bastante, isso estaria envolvido com a morte de sua mãe. A decisão foi tão terrível que a equipe envolvida decidiu abandonar o barco em 2006 e o filme foi oficialmente cancelado. King of the Elves. Previsto para ter sido lançado em 2012, King of the Elves seria uma animação baseada no conto Reino dos Elfos de Philip K. Dick
e produzido por John Lasseter, de Toy Story. Inclusive, se você fica curioso para entender por que a Disney e a Pixar nunca fizeram um filme brasileiro, falamos sobre um filme completo com direito a Toy Story, sabotagem e muito mais. Mas voltando para King of the Elves, o filme contaria como um habitante do delta do Mississippi se torna o rei dos duendes após salvá-los de um troll. Com isso, os pequeninos passam a segui-lo para todos os lugares, mesmo que fosse apenas um homem vivendo um dia comum. Ao que parece, o filme iniciou a produção com altas expectativas, mas pouco a pouco Disney conseguiu identificar problemas estruturais em seu roteiro e abandonou tudo o que já havia feito. Mesmo assim, há quem diga que o projeto não deveria ser descartado, visto que o design divulgado mostrava boa construção de personagens e detalhes que de fato ficariam lindos na tela. E sabe o que mais ficaria lindo? Encanto, se fosse brasileiro. Antes do lançamento oficial do filme, que se passa na Colômbia, houve rumores que apontavam que o longa se passaria aqui, no Brasil. Peraí, o quê? A fofoca movimentou a internet BR, garantindo uma enorme decepção quando Lin-Manuel Miranda admitiu que isso não aconteceria. Mas isso animou tanto o público que fez todo mundo imaginar como seria. O designer e ilustrador Anderson Alvas recriou 6 filmes da Disney e Pixar, se fossem sobre folclore brasileiro. Procurando Nemo seria Procurando Saci, A Pequena Sereia seria A Pequena Yara, Frozen seria Mãe Douro, Mowgli o Menino Lobo seria Anhangá, o Menino Cervo, Moana seria Naiá, a Lenda da Vitória Régia, e a Lenda dos Guardiões seria As Lendas Guardiãs. Pode falar a verdade, seria sensacional, né? Mort. E a Disney realmente ama fazer adaptações. Dessa vez, o cancelamento veio para uma produção derivada de um livro da série de livros Discworld, de Terry Pratchett. Mort contaria a história de ninguém mais, ninguém menos que a Morte. Isso mesmo. O personagem principal seria um menino que estaria aprendendo a trabalhar como Morte, mas se apaixonaria por uma princesa, dificultando sua tarefa de retirar a vida da garota. No meio da confusão, ele acaba salvando a vida dela de seu assassinato, criando uma rachadura na linha do tempo e as coisas perdem o controle. Achou macabro demais pra Disney? Isso ainda piora, pois como Morte faz parte da Discworld, a produtora precisaria adquirir os direitos dos demais livros da série para conseguir esse. Isso não apenas dificultava a produção, como tornava um investimento de alto risco, se considerarmos que não seria exatamente o que o público procurava no momento. Com o cancelamento, os diretores recaíram sobre outro sucesso que você conhece e ama, Moana. E Yellow Submarine. Quem é fã dos Beatles talvez fique chocado com isso. Em 2009, a Disney planejava um live-action 3D de Yellow Submarine, filme da banda lançado em 1968. Não podemos negar que a animação é um verdadeiro fenômeno entre críticos e com o público. Então, ao considerar um live-action, a primeira impressão é que alcançaria a mesma fama. Para a direção, Robert Zemeckis, responsável por sucessos como Expresso Polar, De Volta para o Futuro e Forrest Gump, tomaria a dianteira e até mesmo os atores estavam confirmados. Diane Lennox seria John Lennon, Peter Serafinowicz como Paul McCartney, Carrie Wells interpretaria George Harrison e Adam Campbell ficaria com o papel de Ringo Starr. No entanto, pouco tempo antes haviam sido lançados 2 filmes bem controversos: Os Fantasmas de Scrooge e Marte Precisa de Mães, também em 3D, que não teriam agradado tanto quanto esperado, se tornando fracassos de bilheteria. Com medo de que isso também acontecesse, Disney preferiu engavetar o projeto. E se continua com a gente, comenta #YellowSubmarine para sabermos que está aí. De 0 a 10, o quanto você gosta de Valente? Para a equipe Team, é 10. Valente é sem dúvidas um dos melhores filmes da Disney e não conseguimos imaginar o estúdio na atualidade sem ele. Mas e se eu te dissesse que Valente quase perdeu o posto para outra animação? Newt foi um projeto iniciado pela Disney em parceria com a Pixar, cujo lançamento era planejado para 2011. O longa contaria a história de Newt, uma salamandra de pés azuis que conheceria outra de sua própria espécie e que a partir desse momento estaria encarregado de salvar as salamandras de pés azuis da extinção. A produção, claro, seria de John Lasseter, enquanto a direção ficaria com Gary Wrightron e Pete Docter. No entanto, quando a produtora analisou a ideia, acabou escolhendo Valente para continuar,
cancelando Newt sem justificativas. Mas não podemos negar que as artes divulgadas são sensacionais. Friday Cat. Com previsão de lançamento em 2009, Friday Cat foi um promissor projeto de longa da Disney que mostrava dois animais mimados pelos donos, Oscar, um gato, Corrina, uma cacatua, que precisavam trabalhar juntos para livrar o nome de Oscar, injustamente acusado de ter sequestrado o pet dos vizinhos. Com detalhes adoráveis e uma trama bem conduzida, o filme se passaria em Londres e contaria com o comando de Musker e Clements. A animação seria uma recriação satírica dos filmes do cineasta Hitchcock, mas durante a produção a Disney entendeu que o público da atualidade não conhecia a referência tão bem e que o filme seria um tremendo fracasso, abandonando o projeto e decepcionando todo mundo que reconhece o sucesso que a Disney tinha nas mãos. Gigantic. E se você acha que já se foram muitas pérolas perdidas, vai se surpreender com esta. Gigantic foi um filme planejado para ter seu lançamento logo após Frozen, em 2017. A produção seria justamente gigantesca para entregar toda a qualidade que exigia. Por isso, Meg Lefauve, roteirista de Divertidamente, e Robert Lobbs e Christian Anderson Lobbs, que fizeram as músicas de Frozen, estavam na produção. Ambientado na Espanha durante os descobrimentos, conheceríamos Jack, que subiria no pé de feijão e encontraria um mundo de aventuras nas nuvens. Nisso, Jack teria que ajudar Inma, uma menininha de 11 anos e 18 metros de altura, a encontrar o caminho de casa enquanto precisava conviver com a jovem. Mesmo com tudo isso, a equipe desistiu do projeto e nós não poderíamos estar mais curiosos sobre como essa história terminaria. Então comenta aí, qual desses projetos você mais queria ver nas telas do cinema? Aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todas as novidades da cultura pop.